fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quem entregou eles na mão dos midianitas? O Senhor. Por quê? Porque eles fizeram o que era mal. Eles fizeram o que era errado. Aí Deus entregou ele na mão dos midianitas por 7 anos. Eles obedeceram a palavra de Deus. Eles foram rebeldes à palavra de Deus. E Deus entregou eles na mão dos inimigos. Por 7 anos eles comeram na mão do inimigo. Trabalhava, plantava, mas não colhia. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Eles foram morar onde? Cavernas. Eles tinham casas, eles tinham bens, eles tinham uma terra boa para plantar, produtiva. Mas agora eles estavam nas mãos dos midianitas. Então, o inimigo, o diabo, os midianitas personifica Satanás nos dias de hoje. Ele só tem poder na vida daquela pessoa que já não está mais servindo a Deus. Quando eu deixo de servir a Deus, não é quando eu deixo de vir na igreja. Porque tem pessoas dentro da igreja que não servem a Deus. Tem ou não? Sim ou não, gente? Muitos. Porque servir a Deus não é estar dentro da igreja. Não é ter uma Bíblia debaixo do braço. Servir a Deus é dar a sua vida para Ele. É viver conforme a vontade dEle. Então, eles tiveram que sair das casas dele. E aí começou a perca, começou a falência. As áreas da vida deles começaram a falir. E eles foram morar nas cavernas, nos buracos. Eles faziam buracos para si por causa dos midianitas, covas, cavernas e fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados, tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar. Nem a eles, nem os seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o que, gente? Deram basta. Clamaram ao Senhor. Chegou uma hora que não deu mais. Chegou uma hora que chegou no limite. Chegou uma hora que eles olharam, imagina aí, 7 anos que eles estavam, todo ano eles plantavam, cuidavam. Na hora de colher, os midianitas subiam contra eles como gafanhotos e destruíam tudo, levavam tudo embora. As ovelhas davam crias, aumentavam o rebanho, quando estava na hora de cortar a lã, quando estava na hora de comer a carne, os inimigos vinham e levavam tudo embora. Tem muitas pessoas que na vida delas, pessoal, os midianitas têm prevalecido também. Tem muitas pessoas assim. Ela trabalha, ela planta, ela luta, ela se esforça, e de repente os midianitas se levantam, vêm e levam tudo embora. Mas chegou um dia que eles resolveram dar um basta. E eles começaram a clamar a Deus, porque eles conheciam de ouvir falar a Deus. Eles sabiam quem era o Deus de Israel. Eles sabiam que esse Deus abriu o mar vermelho, que esse Deus deu a vitória a Moisés, a Josué. Mas eles estavam agora morando em caverna, morando em buracos, comendo mal, dando o pior para os seus filhos, comendo o resto, assolados, debilitados por causa daquela situação.
Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor, por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, chegastes a essa situação, por quê? Porque, gente, não destes ouvidos à minha voz. Eu continuo mesmo, estou enviando um profeta para te abençoar, para falar do meu poder, para falar do que eu sou capaz. Mas muitos de vós não têm me dado ouvidos. Porque de nada adianta, pessoal, você ter alguém que lhe fale da grandeza e do poder de Deus, se quando esse mesmo alguém diz o que você tem que fazer e você não faz. Porque quando o pastor anuncia o que Deus quer fazer na vida das pessoas, o zoinho brilha. Sabia ou não? O zoinho brilha. A gente ouve um monte de amém, glória a Deus. Mas quando o pastor diz: mas para que a glória de Deus se manifeste, para que aconteça isso, você precisa agir assim, assim, assim. Aí a pessoa murcha. Não que seja o seu caso e nem deve ser. Porque se for, não vai sair da onde está. Quem está me entendendo? Quem consegue entender claramente? O mesmo profeta, quando diz: Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas para você, Deus vai te honrar, e a pessoa diz: amém, eu creio, graças a Deus por isso. Quando ele diz: você precisa obedecer a palavra dele, você precisa se apegar a ele, você precisa ser fiel a ele, você precisa viver essa fé lá fora. Então a mesma pessoa acaba dando um passo atrás. Porque quando sabemos o que Deus vai fazer é extraordinário, nos alegramos. Mas quando sabemos o que nós temos que fazer, às vezes não concordamos. E essa é a diferença. O mesmo amém que você diz quando o pastor fala das bênçãos, você tem que dizer quando o pastor fala o que você precisa fazer para a situação mudar. Quem está entendendo? Com a mesma alegria que você recebe a promessa, você tem que receber o mandamento. Com a mesma fé que você recebe a promessa, você tem que receber a direção que Deus está te dando. Faz assim que vai dar certo. Faz desse jeito aqui que vai funcionar. Vai por aqui, olhando parece não ser o melhor caminho, mas pode ir por aqui. Vai por aqui que Deus vai te honrar. E às vezes a pessoa acaba colocando os pés pelas mãos. Esse povo sofreu, mas Deus está aqui mostrando o motivo. Deus queria mudar a situação, mas primeiro eles teriam que dar um basta naquela situação, sair da caverna, sabe? Eles estavam lá dentro da caverna, dentro dos buracos, escondido, orando lá no cantinho deles, falando baixinho para os inimigos não ouvir, sabe? Escondido debaixo da cama, por causa daquela situação. Eles precisavam sair da caverna, eles precisavam colocar a cabeça, a cara para fora, eles precisavam colocar-se diante dos inimigos e dizer: só vai pegar o que é meu se passar por cima do meu cadáver. Só vai levar o que me pertence depois que me matar, depois que me destruir. Não vou permitir mais isso, não aceito mais isso. Plantar e você colher. Não aceito você desfrutar daquilo que é para ser meu. Não aceito mais, pastor, ver aquilo que é para chegar à minha casa, à minha mesa, chegando nas mãos dos outros. Eu não aceito mais aquilo que é meu estar nos braços dos outros. Quando a pessoa se posiciona, ela toma uma atitude de fé ousada, Deus se manifesta, pessoal, porque Deus procura pessoas ousadas. Ele procura pessoas ousadas para mudar a vida delas. Pessoas que estão dispostas ao que for preciso, desde que seja para a situação dela mudar. Aí diz a Bíblia: então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra,
que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para pôr o que, gente? A salvo dos midianitas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha Gideão. O que Gideão fez? Deu um basta, saiu da caverna. Primeiro, olha aqui para mim, para você entender. Olha aqui para mim. No lagar, não se malha trigo, porque lagar é um lugar baixo, é onde se moe uvas. Trigo se malha no alto, para que depois de malhar, quem já malhou trigo, feijão, quem já malhou já? Aquele negócio assim, ó, plof, já? Depois de malhar, o trigo se joga para cima, para que o vento leve a palha e fique o grão. Então tem que ser no alto. Mas você vê que o desespero era tão grande em salvar o pouquinho que ele tinha, que foi no lagar mesmo. Quando a pessoa está decidida, quando a pessoa está disposta, não tem dia, não tem hora, não tem lugar, ela vai lutar pelo que é dela. Ela vai lutar por aquilo que é dela, pela sua dignidade, pela sua felicidade. Ela vai lutar, e a sua felicidade, a sua dignidade, independe dos outros. Independe dos outros. Pastor, mas meu marido não quer, minha esposa que não quer. Problema dele, problema dela. Você vai buscar, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E ele, quando olhar para você, vai ver Deus honrando você. Mas não seria melhor os dois juntos? Seria, mas se não for, vai um só. Deus falou para Josafá, homem de Deus, vai só, age e seja forte. Não tem ninguém para ir com você? Então vai só, mas tem que ir. O que não dá para ficar esperando por quem não quer. Vai só, age e ser forte. 3 coisas, 3 passos. Não tem ninguém, pastor, e agora? Paro no tempo, fico esperando. Não, vai só. Age e seja forte, que Deus vai te honrar. Gideão saiu da caverna e foi lá e começou a malhar o trigo, para colocar a salvo dos midianitas. Aí apareceu o anjo do Senhor para ele. Olha quando que Deus aparece. Quando que Deus aparece na vida da pessoa? Quando ela decide dar um basta. Quando ela diz, não vou mais viver essa vida que eu tenho vivido. Não aceito mais morar na caverna. Não aceito mais viver nos buracos. Não aceito mais viver nas covas. Não aceito mais a minha saúde deteriorada pelos inimigos. A minha família destruída pelos vícios. O meu casamento destruído pela amante, pelo álcool, pela droga. Não aceito mais. Ó Deus, o Senhor vai descer aqui e essa situação vai mudar. Quando ele saiu da caverna, o anjo apareceu para ele e disse para ele, olha o que disse o anjo para ele, verso 12 ainda, o Senhor, então o anjo do Senhor lhe apareceu e ele disse, o Senhor é contigo, homem valente. Deus é com homens, com mulheres valentes. Sabe o que é ser uma pessoa valente? É ser uma pessoa bem definida naquilo que ela quer. É isso aqui e ponto. É lícito? É. Não é o que é dos outros? Não. É lícito, pastor. É a minha família transformada. Ela é bem definida, ela não aceita qualquer coisa. É assim que eu quero que seja. E aí Deus vai e se manifesta. Homem valente, ó, o Senhor é contigo. Mas é muito bacana essa parte aqui, vem agora, ó. Verso 13, respondeu-lhe Gideão, ah Senhor meu, peraí, como assim? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Mas Deus estava com ele a partir daquele momento. Ele disse, mas peraí Deus, Senhor, como é que o Senhor pode ser comigo, e eu vivendo essa vida desgraçada aí que eu estou vivendo? Me escondendo nos buracos, nas cavernas. Quem está entendendo? Você está vendo a atitude de uma fé inteligente? Ele pensou, na hora que o anjo falou, Deus é contigo, homem valente. Ele falou, peraí, vamos conversar direito esse negócio. Me explica aqui, Senhor. Como que o Senhor é conosco e eu estou sofrendo tudo isso?
Não é coerente. Pelo menos o Deus que meus pais falavam, meus pais Abraão, Moisés, Josué, pelo menos esse Deus, Ele é poderoso. E Ele fala isso. O que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha o desabafo do anjo, de Gideão para o anjo. Os meus pais diziam que o Senhor tirou o povo do Egito, que o Senhor libertou eles da escravidão. Então o Deus que eu ouço falar, se Ele é com alguém, a vida desse alguém não pode ser uma vida derrotada. Isso se chama fé inteligente. O anjo falando, porque normalmente a pessoa acomodada, a pessoa, sabe, numa zona de conforto, ela diria, amém, glória a Deus, aleluia, o Senhor é comigo. O anjo apareceu e falou que o Senhor é comigo, glória a Deus, já fala até em línguas. Mas ele não, ele diz, espera aí, como é que o Senhor é comigo e eu estou vivendo nessa situação? Mas Deus passou a estar com ele a partir do momento que ele saiu da caverna, que ele deu um basta naquela situação. Se eu morrer, não tem problema não, mas eu morro lá lutando pelo que é meu. Eu vou morrer lutando pelo que é meu, não tem problema não. Se eles vierem com os cavalos e passar por cima de mim, não tem problema não. Mas porque morrer, eu vou morrer do mesmo jeito. Se não for de fome, se não for doente, morrer, a morte vai entrar aqui a qualquer hora. Destruído eu serei a qualquer momento. Pelo menos eu vou lá salvar o que é meu. Não aceito mais as garras dos inimigos sugando aquilo que me pertence. Puxa vida. E aí Deus desceu. Aí Deus falou, vai lá e fala para ele que eu sou com ele. Vai lá e fala para ele, vai lá. Diz para ele que eu sou com ele agora. Fala para ele que eu só estava esperando ele sair da caverna. Eu só estava esperando ele se levantar. Eu só estava esperando ele dar um passo de fé. Eu só estava esperando ele ser corajoso, ele ser valente. Agora vai lá e diz para ele que eu sou com ele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, ninguém vai poder impedir. Diga amém. Quando ele falou isso para o anjo, ele foi ousado. Ele foi ousado nas palavras dele. O anjo virou para ele. O anjo poderia falar, quem é você, rapaz? Fica na sua. Mas é que Deus entende, pessoal. Deus entende o grito de dor dentro de cada um de nós. Sabe por quê? Porque ele já sentiu a dor de perder um filho, quando ele deu o filho dele para morrer por nós. Ele sabia que para ele ganhar, primeiro ele teve que perder. A ponto de ele virar o rosto dele assim, ó. Jesus estava lá agonizando na cruz. Ele poderia fazer assim, ó, e restaurar tudo. Mas aquilo era necessário, aquela dor era necessária para que ele pudesse então trazer para si as nossas dores. Que maravilha. E aí você acha que eu vou aceitar? Jesus agonizou na cruz, gemeu na cruz, padeceu na cruz, derramou até a última gota de sangue na cruz, para me garantir uma vida de paz. E eu vou levar uma vida de destruição? Aí Jesus vai olhar e vai dizer assim, rapaz, eu sofri tanto, eu agonizei, eu gemi, eu derramei até a última gota de sangue, para você desfrutar de uma vida de qualidade, e você está aí aceitando a morte, aceitando a doença, aceitando a depressão, aceitando a miséria. Que você quer dizer então que tudo que eu fiz não serviu de nada? Por isso que quando a pessoa se levanta e diz assim, acabou, agora eu vou, Jesus é com ela. O anjo vem. Amém? O anjo vem e fala, então eu vou com você. Se você vai, eu vou junto. Mas enquanto você ficar chorando e lamentando, não dá para fazer nada. Deus falou para mim, pessoal. Deus falou para mim. Não foi ninguém que me ligou, que mandou uma mensagem. Não foi um banner que eu vi, uma publicação que eu vi. Deus falou para mim ontem. Eu mudo a situação, rapaz. Mas a pessoa tem que dar um basta nela primeiro. E eu falei, então já era. Então já era. Só pode ter certeza
que o que depender de mim, essa situação vai mudar. O sonho dessas pessoas vão se realizar. A vida delas vai mudar. Só se ela não quiser. Só se ela não quiser. Só se ela continuar querendo dar aleluia e glória a Deus com a barriga roncando. Quem entende o que eu quero dizer? Quer glorificar a Deus com a vida fracassada. Ou quer glorificar Ele com palavras. Eu quero glorificar Ele com uma vida. Quem quer glorificar Ele com a vida? Porque palavras são meras palavras. Com a vida, com testemunho. Puxa, você vai vencer, sabia disso? Se tão somente você der um basta nisso. O anjo virou para ele e disse, versículo 14: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Olha aí, porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. O que também não pode acontecer é a pessoa ficar olhando para as condições dela. Ah, mas eu nasci pobre. Ah, mas essa doença, fulano e fulano e fulana na minha família já teve. É da genética, é hereditário. O inferno que é hereditário. E é para lá que tem que ir essa praga. Não quero saber se o fulano, a fulana teve, eu não vou ter. E se eu tiver, vai sair, porque eu creio num Deus que é vivo, diga amém. E o nome de Jesus, que Ele deixou à disposição da gente. Você vê o poder que o juiz tem. Deus deu o nome de Jesus para você resolver qualquer questão. O juiz mandou uma ordem, vai lá e prende. Vai lá e faz isso, em meu nome você vai fazer isso. Pode lutar, relutar, entrar, sair, subir, descer, dormir, acordar. Uma hora vai se cumprir, é uma ordem. É uma ordem. E nós, o povo de Deus, os filhos de Deus, nós temos, pessoal, o aval do juiz dos juízes. Ele disse: o que você pedir em meu nome, eu vou fazer. Pode o diabo lutar, relutar, e lutar de novo, e passar um dia, passar uma noite, passar uma semana, e ele ficar ali, mas ele vai ter que obedecer, é uma ordem. Ele vai ter que obedecer, ele vai ter que sair, ele vai ter que largar, ele vai ter que pular fora, é uma ordem. Pode ser que não aconteça na hora, a pessoa tente, o diabo tente mudar de alguma maneira, tente fazer de alguma forma, mas uma hora vai ter que acontecer, não adianta. Uma hora o inferno tem que bater em retirada, pessoal. Quem crê nisso? E essa hora já chegou. Para você que crê, você crê? Então chegou essa hora.